Fala galera, professor Marco Ferrari na área, falando aqui diretamente dos estúdios da Atualizar para a UFSC, gente. A gente vai fazer aqui uma revisão, certo? Um aulão de revisão, então vou trazer os principais tópicos. Vou me preocupar em tentar trazer um mapa mental da disciplina para que você possa fazer uma breve revisão nos dias anteriores da prova. Lembrando que essa videoaula vai ficar disponível no canal até a data da prova e você vai poder ver e rever quantas vezes for necessário. Para que a gente saiba, para que a gente possa se entender aqui no princípio, são dois cargos, administrador e assistente administrativo. Várias matérias são comuns aos dois cargos, então lá nos vídeos que tiver na descrição, aulão comum aos dois cargos, significa que tanto vale para administrador quanto vale para assistente. Depois, determinados aulões vão valer só para administração e só para assistente. E aí você sabe ali, você vai pegar a indicação de cada vídeo. Ok, pessoal? Então, vamos adiante, vamos começar com a evolução da administração pública, com o que a gente chama de teoria geral da administração pública. O que é importante e, via de regra, a gente vê muito em prova? A teoria, o autor e alguma relação que essa teoria e o autor dá, que a banca nos dá em relação à própria teoria, o que diz a teoria, certo? Então o que eu vou tentar trazer aqui? O nome da teoria, o nome do principal autor e quais são os elementos conceituais que ajudaram tanto na construção quanto na expansão dessa teoria. Então vem comigo aqui, vamos começar. Primeira delas, administração científica, gente. Os primeiros estudos relacionados à administração são do indivíduo chamado Taylor. Ao fazer os estudos da organização, Taylor pegou e pensou o seguinte: bom, uma organização ela é estatificada, meu Deus do céu, quase não saiu, estatificada em três níveis: o estratégico, que é o topo, o tático, que é o intermediário, e o operacional, que é a base. Taylor, então, ele se foca nos estudos das tarefas. Ele foca o seu estudo nas tarefas, no indivíduo. E aqui você vai ver uma coisa que a sua banca vai chamar de best way. O que é best way, ou o estudo do best way? É o estudo dos tempos e movimentos. Taylor olhou para a administração, olhou para a linha de produção e falou o seguinte: existe uma forma de organizar esse trabalho racionalmente, a organização racional do trabalho, racionalmente, ou seja, eu tenho que estudar qual que é o movimento mais eficiente para que eu tenha ganho, de eficiência produtiva, de eficiência operacional. Então ele estuda os tempos e movimentos. Aqui o foco, a percepção é do homem-máquina. Por isso que a gente vai estudar o melhor movimento, o melhor tempo desse indivíduo. Então, bastante cuidado não confundir Taylor com o Fayol. Para que você não o faça, pensa Taylor com T, tarefas com T também. Taylor tarefas, aí você consegue fazer essa relação, ok? Bom, vencemos Taylor, vamos para Fayol. Fayol também estuda a organização do trabalho, mas se Taylor estuda a organização por parte do modo operacional, da linha operacional dessa organização, Fayol, quando for fazer seu estudo, aí temos a mesma pirâmide aqui de estratégico, tático e operacional, vai focar no tático estratégico, no estratégico tático da organização, nos níveis diretivos. E aqui a gente tem a descrição das 6 funções administrativas: técnica, contábil, comercial, financeira, segurança e a administrativa. Para Fayol, eu tenho que ter as 5 funções embaixo e uma função no topo que paira e organiza essas demais funções, como se a função administrativa estivesse no estratégico e as demais funções estivessem no tático. 2 conceitos importantes que aparecem bastante na nossa prova, quando ele fala de unidade de direção e unidade de
controle ou comando, unidade de direção e unidade de comando. Unidade de direção, para que você possa diferenciar, significa toda a organização trabalhando em prol de um bem comum. Certo? Toda a organização trabalhando em prol do mesmo bem, do mesmo objetivo. E unidade de comando é você ter somente um gestor que manda, certo? É esse gestor que todos devem obedecer. É esse gestor que todas as pessoas, todos os funcionários devem seguir as regras, para que você não tenha uma descentralização desse comando. Ok, pessoal? Show de bola. Então, a administração científica é a administração clássica, a visão do homem econômico. O homem econômico é aquele indivíduo que é motivado através de incentivos financeiros. Show de bola. Bom, até aqui, pessoal, o estudo das organizações se deu muito mais por parte da organização, que a gente vai falar um estudo muito mais clássico do que um estudo social humano. E aí vem a teoria das relações humanas com a experiência de Wator, do indivíduo chamado Elton Mayo. A experiência de Wator nada mais foi do que a variação de iluminação dentro de um grupo produtivo, certo? Os cientistas variaram a iluminação, aumentaram e diminuíram para tentar encontrar se o ambiente influenciava ou não na produtividade. E perceberam que sim, que ocorreu essa influência. Porém, ao ampliar o estudo, eles enxergaram que o que fez com que os indivíduos aumentassem a sua produtividade não foi a maior ou a menor iluminação, mas sim a percepção desses indivíduos que havia uma preocupação por parte da gerência no bem-estar deles. E aí nasce a teoria das relações humanas, o que significa dizer o seguinte, gente, se você olhar para o seu trabalhador, esse trabalhador também tem motivações intrínsecas, também tem elementos intrínsecos que vão além da organização, ok? Cuidado aqui que na teoria das relações humanas existe uma visão muito ingênua de ser humano, ou seja, um indivíduo é bom, e a organização corrompe esse indivíduo, obrigando ele a trabalhar e praticamente escravizando esse indivíduo. Então, na teoria das relações humanas, eu tenho uma visão de homem muito ingênua, certo? E uma visão de organização como algo predatório, certo? Então, existe uma grande dualidade aqui entre organização e humanos, certo? Existe uma ampla negação aqui. Porque lembre-se, aqui em cima eu enxergo o homem como uma máquina. Aqui não, aqui eu enxergo como um homem, um coitado que sofre dentro da organização, certo? Show! Vencendo isso aqui, chegamos na teoria burocrática do indivíduo chamado Max Weber, que escreveu ensaios sobre a sociologia da burocracia. Aqui você tem que ficar atento a 3 características da burocracia. A primeira delas, impessoalidade. O que significa dizer impessoalidade, gente? Impessoalidade significa, se você vai fazer qualquer espécie de trabalho, de serviço, não importa quem você é. Importa o que você faz dentro da organização. Importa o que você faz dentro da organização. Aqui a gente vai ter o conceito de subordinação a cargos e não a pessoas. Você é subordinado ao diretor da organização. Não importa se é Zezinho, se é Paulinho, se é Bruninha. Não importa, você é subordinado ao cargo de diretor. Então aqui está o conceito de impessoalidade. Além disso, a gente tem o conceito de trabalho racional. Racionalização de trabalho e o foco no processo. O foco no processo, ou seja, toda a organização tem que ser racionalmente organizada e a gente tem que ter uma lógica de processo. Toda a organização tem que trabalhar em conjunto, focada nesse processo. A palavra de ordem aqui é impessoalidade e processo, certo? A palavra de ordem aqui é impessoalidade e processo. E por que a burocracia, quando ela aparece, ela é amplamente utilizada nas organizações? Porque não havia até então uma teoria que percebesse indivíduo e organização juntas, certo? As primeiras teorias, elas são clássicas e enxergam somente o ponto de vista da organização. Porém, a terceira teoria, a teoria das relações humanas, enxerga o ponto de vista extremo, somente a visão do indivíduo. Faltando aqui uma teoria que junte esses dois indivíduos, certo? E é justamente a teoria burocrática. Show?
Show! Bom, passando da burocrática, a gente vem para comportamental ou behaviorista. Comportamental ou behaviorista. Aqui a gente tem Abraham Maslow, aqui a gente tem Douglas McGregor, aqui a gente tem também Kurt Lewin. A gente tem os principais autores que a gente viu lá na motivação, e na liderança. Então aqui acontecem os primeiros estudos. Atenção, se a sua banca quiser comparar relações humanas com teoria comportamental, você pode dizer que a principal diferença entre elas é perceber que o indivíduo não é bom, 100% bom. Que tem que haver uma necessidade de gerência, que tem que haver uma necessidade de uma liderança muitas vezes cerrada, próxima do indivíduo, ok? Então atente-se para isso nessa principal distinção entre teoria de relações humanas e comportamental, ok? Bom, de qualquer forma, essas primeiras teorias são as que mais aparecem na sua prova. Eu diria que de maneira no chute, obviamente, mas com base no que a gente enxerga, a gente vai ter questões falando principalmente da teoria taylorista, ok? Quando ele fala de administração científica e burocrática de Weber. Marco, que tipo de teoria você pode ver? Uma teoria que é muito comum, uma questão que é muito comum, ele joga o conceito de tempos e movimentos pra gente e pergunta de que autor esse conceito advém. Aí você mata com Taylor, ou de que escola, aí você mata com administração científica, ok? E outra forma é que a gente também enxerga em questões na burocrática, mesma coisa, ou ele joga o conceito de impessoalidade e pergunta pra você o que é impessoalidade no trabalho. E aí você mata, que é justamente essa percepção de que a subordinação está num cargo, de que quem tem que fazer aquele processo é um funcionário, independe de quem esse funcionário seja, ok? Ok, então vamos lá. Vamos para a teoria estruturalista do indivíduo chamado Etzioni. Aqui, pessoal, a teoria estruturalista vai focar na visão de homem organizacional. Você é um homem organizacional, eu sou um homem organizacional, por quê? De acordo com o momento que você está, de acordo com a organização que você faz parte, você desempenha determinado papel. Exemplo, na sua família, por exemplo, eu na minha família, quando eu estou em família, eu faço o papel de filho. Quando eu estou em sala de aula, eu faço o papel de professor. Quando eu estou na sociedade, faço o papel de amigo, faço o papel de empresário, faço o papel... Ou seja, dependendo do momento em que você está, dependendo da organização que você está, você faz um determinado papel. Nós não somos um único homem porque nós não vivemos numa única organização. Então, de acordo com a organização, olha aqui a integração entre as teorias clássicas e as teorias humanas. De acordo com a organização que você faz parte, você desempenha uma função. E o homem organizacional significa dizer que a gente é um homem que vive em várias organizações ao mesmo tempo, certo? Você, por exemplo, vai para o trabalho, é uma organização, lá você desempenha uma função, depois você vai para o seu cursinho, é uma organização, você desempenha uma função, depois você volta para casa, faz papel de pai, faz papel de esposa, faz papel de marido, ok? Papel de mãe, filha e assim por diante. Depois você sai com seus amigos num grupo informal, faz papel de amigo, e assim significa dizer que de acordo com a organização, você tem um papel, ok? Show de bola. Pessoal, teoria dos sistemas não é nem a teoria que aparece em si, mas a teoria dos sistemas abertos. Eu diria que é praticamente um suicídio você ir para uma prova de administração sem ter a base do que é a teoria dos sistemas abertos. A teoria dos sistemas abertos significa dizer o seguinte: vamos tentar entender de duas formas distintas. A gente tem um meio onde a organização faz parte. Um meio, pensa esse quadrado aqui como um meio e essa bolinha como uma organização. E o meio influencia a organização e a organização influencia o meio. E essa cadeia de influências, outras organizações influenciam a organização, outras organizações influenciam o meio e essa organização influencia as outras organizações e o meio. E essa cadeia de influências significa dizer que a organização, por estar imersa em um sistema, tem que se enxergar como um sistema aberto.
aberto a essas influências e respondendo a essas influências. Exemplo, anteriormente, se você pegar uma organização que está aí atuando há muito tempo, você vai vendo que muitas vezes uma pizzaria, o pedido era feito somente no local. Depois você pode fazer o pedido por telefone, agora você pode fazer o pedido pela internet, agora você pode fazer o pedido pelo aplicativo, ou seja, a tecnologia vai avançando e a gente vai mudando a nossa forma de prestar os nossos serviços. Assim sendo, eu enxergo a minha organização como um sistema aberto. Ok, Marco, mas como é que seria um sistema fechado? Um sistema fechado é aquele que, ao receber a influência, não responde e aí acaba sendo engolido pelo meio. Hoje, atualmente, todas as organizações são sistemas abertos. Existem aquelas que não respondem a essa influência e é a tendência que elas sucumbam com o tempo, certo? Uma organização que não responder a essas influências vai sucumbir, porque será engolida pelo meio que a influencia, certo? Significa que ela vai ficar para trás, Ok, meus queridos? Então, cuidado! Teoria dos sistemas abertos é muito importante para uma prova de administração. E ela não é só quando a gente fala de TGA não, pessoal. Quando a gente falar de teoria neoclássica, lá de Peter Drucker, do PODC, essa teoria nos acompanha no calcanhar. Ela vem de brinde em todos os entendimentos que você tiver de administração. Show? Show! E a última aqui, pessoal, a teoria contingencial. Tudo é relativo. Depois de eu estudar o operacional, depois de estudar o tático estratégico, a relação do homem, a relação dos processos, essa influência das organizações como um todo, essa influência do meio nas organizações, ele vai dizer que nós somos um homem econômico, que nós somos um homem máquina, que nós somos um homem social, que nós somos um homem racional, que nós somos um homem clássico, que nós somos também um homem operacional, nós somos um homem complexo, ou seja, por diversos prismas podemos enxergar a natureza das organizações, por diversos prismas podemos enxergar a natureza do homem. A teoria contingencial diz o seguinte: se eu quiser compreender uma organização, eu tenho que compreender o todo. O contingente. Se eu quiser compreender um homem, eu tenho que entender o todo. Aqui é isso mesmo. Tudo, pessoal, numa organização depende. Tudo numa organização depende. Por isso que quando você fala de processo administrativo, e essa é a teoria mais atual que a gente estuda na evolução da administração pública, a gente faz aquela brincadeira. Quais são as funções do processo administrativo? Não é planejar, organizar, dirigir e controlar? Aí eu digo para você que na administração tudo pode ser. Tudo pode ser, não é? Então, na administração tudo pode ser justamente por causa da teoria contingencial, certo? Agora passando a régua. Científica Taylor tarefas. Teoria clássica Fayol funções. Teoria das relações humanas Maio experiência do Adorno e a preocupação com o trabalhador. Teoria burocrática Weber sociologia da burocracia indivíduo impessoal, racional e focado no processo. Teoria comportamental Maslow noções de motivação e liderança. Teoria estruturalista Etzioni relação do homem organizacional. Teoria dos sistemas Berta Lanfray, que é a teoria dos sistemas abertos. Teoria contingencial, temos diversos autores, aqui a gente não tem um pai, tudo é relativo, homem complexo. Ok, meus queridos? Finalizamos essa primeira parte, respira, toma um copo da água e vem comigo falar de PODC na próxima aula. Valeu, grande abraço e continue com a gente, até mais, tchau, tchau.